Feliz sábado. Feliz sábado. Que alegria nesta manhã, temos aí a participação do Clube dos Aventureiros, também do coral. Eu não sabia que tinha um coral tão bonito, tão animado, tão poderoso. E também os bravadores, já estou vendo, acho que vão cantar no final, né? Que Deus seja louvado, viu? Eu sou o pastor Fábio, como ele disse, moro há 8 anos em Curitiba, trabalho na União Sul-Brasileira. Tema de hoje, título do sermão, da palavra à missão, texto de São Lucas, capítulo 5. Ali está o meu Instagram, São Lucas 5, verso 1. Aconteceu que Jesus estava junto ao mar da Galileia, que é o lago de Genezaré. E a multidão apertava para ouvir a palavra de Deus. Então Jesus viu 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era de Simão Pedro, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se do barco, ele pregava e ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus então disse a Simão: leve o barco, Simão, para um lugar mais fundo do lago e lancem as redes de vocês para pescar. Simão falou assim: mestre, nós trabalhamos a noite inteira e não pegamos nada, mas sob a tua palavra, ou sob esta palavra, lançaremos as redes. E assim lançaram as redes, amados, e apanharam grande quantidade de peixes. E as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-se de mim, porque eu sou um pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou de todos eles, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, Simão, não temas. De agora em diante, você será pescador de homens. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Essa história aconteceu aqui, no lago de Genezaré, ou no lago de Tiberíades, ou no mar da Galileia, que é o mesmo nome, tá? Quando você lê na Bíblia, mar da Galileia, é porque é na Galileia. Lago de Genezaré é porque perto de uma das costas tem lá a vila, que é a planície, onde eles plantam muita coisa, chamada Vila de Genezaré. Ou mar de Tiberíades, porque também tem uma cidade que banha a costa do mar da Galileia, chamada Tiberíades. Quem fundou foi Tibério César, que era imperador romano, e aí o nome Tiberíades. Então, é a mesma coisa. Aqui eu tive a alegria de pescar. Essa foto foi eu que tirei. Eu tive visitando a Jordânia e Israel faz 3 anos, e eu estive ali, Então veja que parece assim que é um lago calmo, né? Claro, aqui eu estava numa das pontas da costa sul, mas, amados, quando vem lá da parte norte, tem umas cadeias de montanhas, inclusive o Monte Hebron, onde vem uma ventania e forma um funil, e aquele vento chega e levanta ondas até 3 metros, não parece, né? Mas aqui, lembra que Jesus acalmou a tempestade? Que o barco estava quase virando? Que Pedro andou sobre o mar? Foi aqui. E aí eu tive a alegria de pescar lá, Não peguei nada, mas pelo menos sentei, né? Tirei um retrato. Lá tinha 2 irmãos, lá o de vermelho e a de azul, uma menina, um menino, estavam pescando. Eu falei, deixa eu tirar aqui um retrato, eu vou segurar aqui o anzol para fingir que estou pescando, para mostrar as fotos lá para os nossos irmãos gaúchos. Né? Sabe qual é o peixe que mais tem aqui? Veja, não é água salgada, tá? É um lago de água doce. Tem quase 20 quilômetros de extensão por uns 12 de largura na parte mais larga. Tilápia.
Gente, como é que eu sei disso? Porque eu conversei com os pescadores de lá, eu vi as fotos na arqueologia, descobriu várias construções antigas e prédios, e no chão está desenhado a tilápia. E o peixe que eles mais pegam é tilápia. E em volta do mar da Galileia, o que mais tem é gato. Pena que eu não coloquei aqui a foto, mas eu nunca vi tanto gato. Imagina, né? Por quê, né? Os pescadores vêm com um barco cheio de tilápia e outros peixes, eles já estão ali para poder ganhar seu quinhão, né? A sua parte. Olha só que curiosidade. Sabe como é que fala tilápia em inglês? Aqui alguém fala inglês? Ó, se você for na Inglaterra ou nos Estados Unidos e pedir 1 quilo de tilápia, ninguém vai saber o que é. Tem que falar assim, ó, 1 quilo de St. Peter's. Ou 1 quilo de St. Peter. É o peixe de São Pedro. Então, olha como não é uma coisa que alguém criou. É porque realmente o peixe que Pedro pescou, o peixe que Jesus multiplicou, lembra? Foi aí do lado também. 5 pães e 2 peixes. Tudo é a tilápia. Então, é o peixe de Pedro. O peixe de São Pedro. Então, a tilápia se chama São Peter. Ele estava pescando, aliás, pregando e Pedro pescando. E a multidão o seguindo. O que Jesus faz? Ele teve uma ideia. Eu vou pregar de dentro do barco para poder a multidão não ficar tanto que me apertando e eles poderem me ouvir melhor. E aí a multidão ficou na praia, na areia, e Jesus pregando do barco de Pedro. Quando ele chegou no barco de Pedro, Pedro estava triste. Estava frustrado. Por quê? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Qual é a tua maior prioridade da vida? A prioridade, pastor, é não passar frio. Outros, a sua prioridade é comer. Quem tomou de jejum nessa manhã? Olha, eu comi 3 fatias de pão integral com ovo mexido. Mas alguns vivem para comer. Tem outros que amam dormir. E a prioridade é dormir. E eles dormem até na igreja. Tem outros que amam trabalhar. E a sua prioridade é trabalhar. Já reparou? Alguns são workaholics. O que é isso, pastor? Eles trabalham 24 horas por dia e a vida deles é trabalhar. Qual era, pastor, a prioridade de Pedro? Pedro tinha só um pensamento e uma prioridade: pescar. Pedro queria pescar. Pedro queria peixe para poder comer, matar a sua fome, também vender e como produto comprar outras coisas. Só que agora, quando Jesus entra no barco de Pedro, Pedro está frustrado, está triste, por quê? Ele trabalhou a noite inteira e não pegou nada. Você já pensou? Você trabalhar a noite inteira, lançar as redes e não pegar nenhuma piavinha? Nem um lambari? Aí Jesus viu que Pedro estava triste. Aí Jesus falou assim, ó, Pedro, vá para o lugar mais fundo do lago e lancem as redes de vocês para vocês pescar. E aí Pedro fala, amados, a primeira palavra que eu quero discutir com vocês um pouquinho nesta manhã, que está no versinho 5, olha só. Então, Pedro respondeu, mestre, nós trabalhamos a noite inteira e não apanhamos nada, mas sob a tua palavra lançaremos as redes. Igreja, sabe o que movimenta a mão de Deus? Sabe como é que Deus trabalha e se move? Não com bases em nossas prioridades. Ele sabe o que nós precisamos, sabe quais são nossas lutas? Sabe. Mas Deus sempre vai trabalhar com base em sua palavra. Eu ouvi um amém? Amém. Veja, sob a tua palavra, Senhor, lançaremos as redes. É a palavra de Deus, amados, que move a mão de Deus, que move a mão da onipotência, que move a mão dos céus. Sim, amados, o poder está na palavra. A bênção está na palavra, a direção está na palavra. Quando você prioriza a palavra, o milagre acontece. Quando você se rende à palavra, as bênçãos são derramadas. Quando você segue a palavra, os resultados vêm. Quando você obedece a palavra, a Bíblia, os peixes vêm na rede. Amém? Amém?
mas Deus se movimenta com base em sua palavra. Sabe? Olha só que interessante esta foto aqui. Você sabe que esta igreja, há quase 80 anos, né? 182, se eu não me engano já, ela passou pelo grande desapontamento, né? Ela esperava que Jesus ia voltar, não tinha ainda a igreja adventista, era só os adventistas e os mileritas. Jesus não veio. O que manteve um pequeno grupo firme que depois fundou esta igreja? O estudo do quê? Da palavra de Deus. Eles foram para Daniel, foram para Apocalipse, Ellen White teve algumas visões também, e eles ficaram firmes, amados, sabendo que o evento, a data estava correta, mas o evento não era a volta de Jesus, era que Jesus havia passado do lugar santo para o Santíssimo no céu e tinha começado o juízo investigativo. Aí o que aconteceu depois de 8 anos? Aliás, depois de 8 anos, Tiago White, o grupinho estava começando, já tinha algumas poucas igrejas. E aí Tiago White, o que ele faz? Ele estava com o seu cavalo viajando para pregar o evangelho. Quando ele desce do cavalo, encosta numa árvore para poder merendar, e ali com a sua merenda, comendo, ele lembra que estavam chegando os jovens da igreja, as crianças estavam também, eram os filhos, né? O que ele podia fazer para manter firme na fé os jovens da igreja? Sabe o que ele fez? Ele teve uma ideia, guiada por Deus, de escrever a primeira lição da escola sabatina. 1852, há 174 anos atrás, Tiago White escreveu a primeira lição da escola sabatina para os jovens. O nome aqui do livretinho era Instrutor Jovem, ou Instrutor da Juventude. Neste livrinho, amados, estavam as primeiras lições para os jovens. Olha só, ele pensou primeiro nas novas gerações, depois vieram as lições para as crianças e, por último, as lições para os adultos. Para quê? Para manter firme as crianças, os jovens e os adultos na palavra. Amém? Porque é a palavra que guia esta igreja. É a palavra de Deus que levantou esta igreja. Amados, e sabe qual é o tema dessa primeira lição? A lei de Deus, a obediência, o sábado, a criação de Deus. Eu achei lindo. Está em inglês, né? Eu tenho ela em PDF. Se alguém quiser, eu mando em PDF pelo WhatsApp para você. A primeira lição é relíquia isso aqui, em inglês. Agora, pastor, já que o tema ali era a criação de Deus, Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no sábado, abra sua Bíblia em Gênesis 1. Então disse Deus, haja luz, e houve luz. Notem, amados, disse Deus, a sua palavra foi falada, haja luz, e houve luz. Verso 6, haja firmamento no meio das águas, e houve firmamento. Verso 12, haja vegetação sobre a terra, e houve vegetação. Deus falava e as coisas apareciam. Agora, olha o que Deus escolhe para criar as coisas do mundo. E o mundo? O poder da palavra. Ele falava e aparecia o pé de jabuticaba. Ele falava e aparecia o leão. Ele falava e aparecia a água. Ele falava e as coisas apareciam. Porque o poder está na palavra. Por isso, igreja, creia na palavra de Deus. Algumas pessoas até que não creem em Deus, leem a Bíblia apenas como um livro de literatura, história. Também é importante isso. Alguns têm apenas como conto de fadas. Aí já é um problema, né? Alguns têm apenas como um folclore e acham que as suas histórias são lendas. Não! A Bíblia é a palavra de Deus, inspirada por Deus. Não é só literatura e não é lenda nem folclore. A Bíblia é a palavra de Deus, porque o segredo, a transformação, o sucesso, os milagres, os peixes estão na palavra. Amém? Sob a tua palavra lançaremos as redes. A igreja é a palavra, amados. O ministério é a palavra. A escola sabatina é a palavra. Os desbravadores são a palavra. Os jovens são com base na palavra. Os louvores são com base na palavra.
Cante pela palavra, dirige pela palavra, eduque pela palavra, ore pela palavra, sob a tua palavra lançaremos as redes. Agora, pastor, por que é tão importante a palavra de Deus? Vá para São João 1:1. Começa este livro com as mesmas duas palavras de Gênesis 1:1. Já reparou? Você tem que anotar isso aqui, porque isso aqui é coisa de Deus. Olha só, lá em Gênesis 1:1, fala assim, ó, no princípio Deus criou. No princípio, Bereshit, em hebraico, Deus criou. Aí agora, o João pega aquele no princípio lá, e passa para o grego, e começa o seu evangelho também com a palavra no princípio. Pode ver. Só que ele diz assim, ó, no princípio era o verbo. O verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e todas as coisas, verso 3, foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, a palavra verbo aqui é logos no grego. Mas sabe o que significa a palavra logos? Ela pode ser verbo ou a própria palavra palavra. Tem alguma versão aí que fala assim, ó, no princípio era a palavra, ou no princípio é aquele que era a palavra? Claro, porque a palavra verbo, logos no grego, amados, é palavra. Quem que é a palavra? É Jesus. Aqui o texto fala assim, ó, no princípio era Jesus, Jesus, que é a palavra, ele estava com Deus, o Pai, ele era Deus e todas as coisas foram feitas por meio da palavra de Jesus. E sem Jesus, nada do que foi feito se fez. Ou seja, Jesus é a palavra. Amém, amados? Amém. Ele mesmo fala, eu sou o alfa e o ômega. O que é o alfa e o ômega? É a primeira letra do alfabeto grego e a última, alfa e ômega. Ou seja, Jesus é a palavra. Olha para cá, igreja. Quando você lê a Bíblia, está lendo Jesus. Quando você ouve um pastor pregando, o pastor Rafael Nobre pregando, está ouvindo Jesus, porque ele prega com base na palavra. Quando você liga na TV Novo Tempo, ou na Rádio Novo Tempo, você está ouvindo Jesus, porque Jesus é a palavra. Ele é o agente da criação de Deus. Deus criou o mundo e usou Jesus, que também é Deus, como agente da criação. Jesus é o nosso Criador, junto com o Pai, porque Ele é a palavra de Deus. Amém? Agora, queridos, igreja, qual é o perigo de nós fugirmos da palavra? Qual é o perigo de nós não darmos atenção à palavra? Sabe qual é o perigo? Olha o que fala Charles Spurgeon, grande pregador inglês que já faleceu faz anos, né? Viveu no século retrasado. Chegará o dia em que, no lugar de pastores alimentando o rebanho, haverá palhaços entretendo os bodes. Eu vou repetir o texto, abre aspas. Chegará o dia em que, no lugar de pastores alimentando, ele fala, as ovelhas, haverá palhaços entretendo os bodes. E, amados, eu acho que esse tempo chegou. Porque sabe o que se observa hoje na maior parte das igrejas evangélicas? Tudo, menos a palavra. Estão fugindo da palavra. Estão negando a palavra. Estão fechando os olhos para a palavra. Não estão abrindo a palavra. E o que se vê hoje no mundo evangélico, amados, em geral, não é mais caráter, é aparência. Não é mais teologia, é coaching. E a maior parte das igrejas, os pastores viraram coaching, ou eles têm outros projetos de coaching. Não estou falando contra isso, mas há o perigo de você misturar com princípios mundanos e não bíblicos. O que mais? Não é mais razão, é sentimento. E as pessoas querem sentir, sabe? As pessoas querem sentir. Não é mais graça, é esforço humano de 3 dias subindo a montanha. E eles acham que em 3 dias subindo a montanha vão resolver todos os seus problemas. Não é mais evangelho, é comércio. E a fé virou comércio. E tem pastores e igrejas ficando ricas. Milionários, pastores, porque a fé virou comércio, igreja. Não é mais cruz, é experiência. Não é mais reverência, é dress code. O que é isso, pastor? Tem pastores que não vão para frente pregar sem uma equipe de moda
dizer para ele qual é a paleta de cor que ele vai usar para combinar com a parede, para combinar com o coral, para combinar com não sei o quê. Tem até sala VIP. Não é mais púlpito, é palco. E o púlpito, que era sagrado, virou um palco para um show evangélico, gospel. Não é mais louvor, é show. E as pessoas falam, hoje eu vou no show gospel. Eu não vou louvar a Deus, eu vou no show. E não é mais reino de Deus, é o meu reino. Não é mais adoração, é consumismo. E as pessoas vão para consumir. E um dia elas consomem nessa igreja, outro dia na outra, e elas vão pulando de galho em galho, onde tem um bom pregador, onde tem um bom louvor, um bom coral, porque elas querem consumir apenas. Não é mais sagrado, é produto. E a fé virou produto, virou marca. Não é mais oração. É declaração positiva. Depois leia sobre isso. Não é mais biblioterapia, quando você faz da Bíblia uma terapia para você melhorar como cristão, não. É PNL, Programação Neurolinguística. O que é isso, pastor? Com todo respeito aos psicólogos que usam o PNL de forma coerente e correta, mas a maior parte das igrejas evangélicas, amados, que estão criando cursos de prosperidade, de crescimento, de cura e libertação, acontece o PNL, uma programação neurolinguística durante aquele final de semana, onde as pessoas são hipnotizadas. Leia depois sobre isso para você ver. As pessoas, elas ficam hipnotizadas, elas fazem o que elas não queriam fazer, dão o que elas não podiam dar, porque tem música, tem fundo musical, tem palavras, tem todo um ambiente de motivacional, sensorial, sinestésico, onde as pessoas ficam hipnotizadas. Não tem Bíblia, amados. Não tem palavra, mas tem hipnotismo hoje na maior parte desses cursos e desses projetos que são evangélicos, entre aspas, que estão ali para enganar as pessoas, para tirar o dinheiro dela e para enriquecer uma meia dúzia. Não é mais igreja, é política. E a fé virou política. Tiraram Jesus do púlpito, amados, e colocaram o vereador, o deputado, o prefeito, o presidente da república. Que vergonha! Quando foi que a igreja cristã deixou a Bíblia de lado para exaltar um homem pecador, ladrão e bandido? Porque, amados, com todo respeito a quem é político, que é bom político, a maioria está corrompida. A maioria está envolvida nas piores artimanhas que envolvem milhões e bilhões de reais. O Brasil era para ser um país riquíssimo, amados. Esse país, eu já andei por todos os cantos dele. Um país rico, poderoso, tremendo. Tem tudo. Água, terras, minerais, tudo. Mas eu posso arriscar, sem medo de errar, que 80% é desviado para a corrupção. E as pessoas não querem mais louvar Jesus e estão colocando no púlpito o presidente ou o deputado, coisas. Eu tenho visto as imagens terríveis. Não se mistura religião com política, amados. Não, nós somos políticos? Somos. Nós votamos, mas não misturamos. Assim como não misturamos igreja com futebol. Vocês sabiam que eu recebi vídeos essa semana de igrejas evangélicas de 1.000, 2.000 pessoas, que no mesmo púlpito onde se devia pregar a Bíblia, estavam todos de verde e amarelo, de balões e bandeirinhas, e no telão da igreja, transmitindo o jogo da seleção brasileira. E quando o Vini Júnior fez aquele gol, todo mundo, amados, da igreja, gritando como nunca vi. Tiraram a Bíblia dos púlpitos e colocaram futebol. Não é mais salvação, é dinheiro. Não é mais reverência, é idolatria para um homem. Não é mais Cristo diz, é eu profetizo. Não é mais cristocentrismo, quando Cristo é o centro da minha vida. É o antropocentrismo, quando o homem é o centro. E você vai em algumas igrejas, já quando chega na cidade está lá a foto no outdoor enorme do pastor que vai pregar. E as pessoas vão por causa do pastor, do pregador, e não por causa de Jesus. Não é mais fé, é pix. Não é mais a Bíblia, é circo. Não é mais a palavra de Deus, é a palavra do homem.
Deixa eu falar uma coisa para vocês, amados. Nem tudo do que a terra aplaude, o céu aprova, se estiver longe da palavra de Deus. Mas o que levantou esta igreja, o que mantém esta igreja, e o que vai levar esta igreja até o final é a palavra de Deus. Amém? Amém. Porque seca-se a erva e cai a sua semente, a sua flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Você é adventista por causa da palavra de Deus. Quer ver? Quantos creem aqui na volta de Jesus? Levante a mão. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz mais de 2.000 vezes que Jesus vai voltar. Amém? Amém. Quantos aqui guardam o sábado, o dia do Senhor? Fala assim, eu. Por quê? Porque a Bíblia diz. Quantos creem na nova terra e que em breve nós vamos viver a vida eterna no céu? Fala, eu. Por quê? Porque a Bíblia diz, amados. Olha para cá. Quanto mais você lê a Bíblia, mais a tua mente é fortalecida e menos você é enganado. Agora, quanto menos você lê a Bíblia, mais a tua mente é fraca e mais você fica vulnerável e enganado. Quer ver um exemplo? Esses dias eu recebi um vídeo de um cidadão, um jovem pastor, pseudo-pastor, pregador mirim, 15 anos, acho que Miguel é o nome dele. Tem milhões de seguidores. Eu quero ver esse rapaz, adolescente. Por que uma multidão de milhões seguem ele? O que ele está falando? Deve ser um grande pregador da Bíblia. Ele fala assim, não, no púlpito, é the power, the king, the best. Acho que alguns já viram. Já viram? Viralizou esse vídeo, né? The power, the king, the best. Eu vou ver o que esse rapaz está falando. Ele tem milhões de seguidores. Gente, durante 1 hora, eu fiquei ouvindo 1 hora. Ele não leu a Bíblia e não abriu a Bíblia nem uma vez e nem 1 minuto. Mas durante 1 hora, amados, foi um show de horrores, um show de gestos e... Uma hora ele fazia assim, ó. Falei, gente, está possuído. Gente, a gente ri, mas é uma coisa séria. E ele falava só em prosperidade, em adivinhação, e adivinhava até quem estava traindo fulano. O que é isso? E não teve Bíblia em nenhum momento. Amados, se a maioria, ou se uma boa parte do Brasil, segue esse rapaz, você imagina quando o diabo, disfarçado de anjo de luz, disfarçado de um parente seu que já morreu, e vem neste mundo e começa a fazer milagres, e cura tua mãe do câncer, e cura teu pai do Alzheimer, e começa a curar você, e a maioria vai ser enganada e vai ser enredada. Porque se a maioria segue um pseudo-pastor, um pseudo-pregador que não tem base bíblica, imagina o diabo que conhece a Bíblia de capa a capa e vai até citar a Bíblia e vai vir fazer sinais e milagres, a maioria vai cair. Mas você não vai cair. Você não vai ser enganado. Sabe por quê? Porque você é povo de Deus. Amém. Porque você segue a Bíblia. Nossas crianças são crianças bíblicas. Nossos jovens são jovens bíblicos. Nossos casais são casais da Bíblia. Nossos adultos são adultos com base na Bíblia. Senhor, sob a tua palavra, lançaremos as redes. Igreja é a palavra de Deus que levantou esta igreja, que mantém e vai levar até o final. O dia que esta igreja fechar a Bíblia e esquecer a Bíblia, fecha as portas. Porque essa é a marca da nossa identidade, amados. Nós somos o povo da Bíblia. Para que, pastor, a lição diária da escola sabatina? Para lembrar que nós temos que estudar a Bíblia, que nós somos o povo da Bíblia e que com a Bíblia na mente nós vamos suportar todas as lutas finais e vamos estar em pé no dia da volta de Jesus. Amém? Amém. Sob a tua palavra, Senhor, lançaremos as redes. Aí, vamos para a segunda parte da mensagem.